Para uma liberdade real, a consciência ela é indispensável, assim. Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vou gravar nesse formato diferente, que é meio freestyle, assim, porque eu queria fazer um vídeo mais longo para vocês, onde eu pudesse me abrir mais. Só que, para quem não sabe, eu tô passando por um período de depressão bem pesado, assim. E claro que eu não quero trazer isso aqui pro canal, eu só tô. E também não quero que ninguém se preocupe, porque eu tô muito bem cuidada, eu tenho um sistema de apoio maravilhoso. Nossa, eu sou muito sortuda. E eu tô muito bem cuidada, assim, é só uma fase mesmo. E durante essa fase eu tenho muita dificuldade de fazer certas coisas, outras eu tenho mais facilidade, assim. Ficar editando vídeo no celular é uma coisa que eu consigo fazer por bastante tempo, porque é uma coisa que ocupa a minha cabeça, assim, porque geralmente quando eu tô com depressão, eu fico. O meu corpo parece que despenca de tão cansado, mas a minha mente fica a mil. É ansiedade mesmo, assim, sabe? Não para um minuto. E daí eu, depois de décadas aí lutando contra a depressão, eu tive essa ideia de usar essa ansiedade para criar conteúdo aqui pra internet. E tem me feito bastante bem, porque daí eu não fico com aquela sensação de que eu tô inútil, sabe? Pelo menos eu tô produzindo alguma coisa. Enfim, mas daí com essa questão da depressão, escrever um roteiro muito longo, depois gravar um roteiro muito longo, isso é cansativo pra mim. E recentemente eu fiz um vídeo do Johnny de Bônico, que foi bem freestyle, assim, gente, eu achei uma delícia fazer, foi muito gostoso, assim, foi muito divertido. Eu até quis incluir as risadas no vídeo, porque eu me diverti com as minhas risadas, eu acho minhas risadas engraçadas. Eu peço desculpa por esses barulhinhos eventuais, tipo esse agora, porque nós temos aqui a minha dona, que ela acha que eu não posso fazer coisas, eu tenho que dar atenção para ela o tempo inteiro. Quem tem uma dona desse tipo aí que eu vou colocar para vocês verem, sabe como é. Ela tá de olho aqui em mim, mas enfim, para quem tem curiosidade, eu gravo aqui no carro por causa do isolamento acústico. Eu acho que fica melhor assim. Enfim, e daí eu vou gravar esse vídeo freestyle. Eu pedi pra IA me dar 10 perguntas, porque o foco desse vídeo aqui hoje vai ser o quê? Desculpa, gente, ela tá aqui num chororô que vocês não têm noção. Eu vou até filmar ela, peraí. Agora que eu liguei a câmera, ela deitou, mas ela tá numa de querer a minha atenção ali. Os olhinhos. Deixa eu dar um abraço nela, vai. Vem cá, neném. Vem ganhar um abraço de mames. Meu cabelo tá bagunçado, tá, gente? Não liga, não. Uma danada. Uma danada. Agora você vai deixar a mamãe? Tchau, viu? Voltando. Desculpa aí, tá, gente? Então, esse vídeo, ele é para falar sobre o canal Chip da Liberdade, mas acima de tudo, pra gente pensar um pouquinho sobre o que é liberdade, o que é realmente liberdade. Eu quero compartilhar com vocês a minha visão a respeito de liberdade depois de quase 40 anos de vida aí lutando contra a depressão, que é algo que aprisiona bastante, mas fazendo muita terapia, uma vida também, claro, de luta contra a pressão estética, contra a misoginia, machismo, contra capacitismo, né? Porque essa questão da depressão pega bastante, enfim. Mas eu não vou entrar muito nesses detalhes, mas eu vou entrar na questão do que eu concluí depois de tanto tempo e tantas experiências a respeito do que é liberdade real. Então vamos às perguntas. Número 1. O que é ser livre para você hoje? Então, eu tenho percebido que liberdade, ela não tem tanto a ver com autonomia, ela tem mais a ver com liberdade de escolha mesmo, assim, porque muita gente fala, se você depende do seu marido, você não é livre. Só que daí a pessoa vai e depende de um emprego que ela odeia, sendo que tem muitas mulheres que dependem de um marido que as ama e trata bem. Eu acho que é uma questão de você escolher do que você vai depender, porque no sistema capitalista você sempre vai ter que ser dependente de alguma coisa, dependente financeiramente. A questão é ser escravizado por aquela escolha. Você não ter liberdade para escolher. Ser escravizado pela escolha não é. Você não ter liberdade para escolher. Só que ao mesmo tempo, muitas vezes o nosso poder de escolha, ele é podado sem que a gente perceba. Ele é podado por ideias que foram colocadas na nossa cabeça desde muito jovem e que a gente não teve a chance de questionar, sabe? Tem muitas ideias que foram colocadas na minha cabeça que eu só tive a chance de questionar com muita terapia, porque eu tive que primeiro perceber que aquelas ideias estavam ali, que elas não são minhas,
e que elas não me fazem bem e não servem para nada. Foi isso, basicamente. Então eu acho que liberdade, para uma liberdade real, a consciência ela é indispensável, assim, porque se você não tiver consciente daquelas ideias que estão na sua cabeça, que estão te levando para certos lugares, você não vai poder questioná-las e daí o seu poder de escolha ele é completamente podado. E a consciência social ela vem muito forte nisso, assim, muito do que eu sou capaz de gostar de mim é porque eu abri mão de certas ideias machistas, gordofóbicas sobre como um ser humano deve ser. E eu aprendi a me abraçar como eu sou, sabe? Enfim, então ser livre para mim hoje significa consciência e poder de escolha. Número 2, por que criou o Shape da Liberdade? Então, recentemente não, uns 2 anos atrás, uns 2 ou 3 anos atrás eu descobri a alimentação consciente. E desde então eu estudei a fundo, eu pratiquei a fundo, eu tive resultados muito bons, tão bons que pessoas próximas a mim que viram esses resultados acabaram me contratando para dar instrução de alimentação consciente para elas. E eu fiquei bem empolgada, assim, eu queria trabalhar com alimentação consciente. Eu queria usar, claro, minha experiência que eu tenho, porque durante essas últimas décadas eu trabalhei com muita coisa, gente. E foi legal para me conhecer melhor, mas eu fiz muita coisa. E daí eu pensei, bom, vou usar esse monte de coisa que eu aprendi para promover o meu trabalho com alimentação consciente. Daí eu criei o Shape da Liberdade. E é muito libertador, assim, você perceber que o emagrecimento, ele vem de maneira muito mais natural quando você trata todo o processo de uma forma leve, assim. Faz bem pra mente, faz bem pro corpo, faz bem pra tudo, é maravilhoso. Claro, demora os resultados, mas é muito melhor. E daí eu queria trabalhar com isso, com alimentação consciente, ainda quero, ainda tô aí com esse projeto, só que mais a longo prazo, assim, porque uma coisa que eu percebi, tanto com as consultorias que eu dei, e como que eu já sei, né, sobre o mundo, sobre o que todos nós sabemos sobre o mundo, é que a gordofobia, ela é um grande impedimento para que as pessoas entendam que elas não precisam tratar o emagrecimento de uma forma tão obsessiva, tão pesada mesmo. E daí eu me empolguei mais com essa questão de lutar contra a gordofobia, porque eu vejo que até pro meu trabalho com alimentação consciente, a gordofobia é um grande impedimento, assim, atrapalha demais. Então eu me empolguei mais ainda nessa luta. Mas vai ser do meu jeito, né? Com bom humor, com pitadas de consciência, porque é o jeito que eu vejo que me faz bem e eu vejo que é o que tem a ver comigo. Porque eu criei o Shape da Liberdade, eu criei para falar sobre emagrecimento saudável e sustentável. Talvez no futuro eu ainda fale mais sobre isso, mas de uma forma mais profunda, só que no momento o meu foco está em lutar contra a gordofobia, seja contra a gordofobia internalizada, aquilo que nos poda, né? É por isso que eu tenho feito as reflexões do dia da forma que eu tenho feito, porque muitos pensamentos limitantes, eles nos tiram a liberdade e a gente nem percebe. Então, as reflexões do dia eu criei para lutar contra a gordofobia internalizada mesmo, para que as pessoas possam ir se libertando aos poucos. E também lutar contra a gordofobia de uma forma mais direta, assim, com os vídeos do Johnny. E também tem os vídeos de bambolê, assim, que eu gosto de trazer uma frase positiva, uma frase de amor próprio, de empoderamento, para as pessoas lembrarem do poder que elas têm dentro de si. E também gosto de me mostrar fazendo bambolê feliz, porque primeiro que eu amo bambolê. Bambolê é uma coisa que eu amo de paixão, eu acho muito gostoso fazer, eu não sei explicar direito por quê, mas eu acho uma delícia. E me ajuda demais, tanto com a depressão, porque é endorfina, né? Mas principalmente com a ansiedade. No momento que eu tô fazendo assim, a minha mente fica totalmente presente no momento ali e é muito bom. E eu gosto de fazer esses vídeos porque assistindo, o que eu sinto é uma pessoa que não tem um corpo perfeito, mas tá ali se divertindo horrores, sabe? E é isso que eu quero transmitir nesses vídeos. A lembrança de que não é se encaixar em padrões, não é seguir regras, é simplesmente ser feliz. Nós todos temos esse direito. Enfim, então o Shape da Liberdade é para trazer consciência. No momento, é essa luta contra a gordofobia, tanto internalizada quanto social, mas assim que surgir a oportunidade eu quero trazer também mais detalhes a respeito da alimentação consciente. Mas eu vou seguindo o fluxo da vida, né? Vendo o que se apresenta como prioridade no momento. Pergunta número 3. Qual foi seu maior momento de prisão? Olha, isso eu cheguei à conclusão recentemente na terapia, que
que o meu maior momento de prisão foi a maioria da minha vida. A maior parte da minha vida foi meu momento de prisão, porque eu estava muito presa a ideias estáticas sobre o que eu deveria ser, o que era sucesso para mim. Eu não sabia o que era sucesso para mim. Eu me apeguei a uma ideia social do que é sucesso e aquilo nunca me satisfez, nunca. Talvez por isso que eu mudei tanto de área, assim, porque eu tava buscando uma coisa que não era o que eu queria. Eu acho que meu momento de prisão foi toda a parte da minha vida em que eu não estive conectada com a minha essência, em que eu não honrei quem eu sou, sabe? Até porque eu não sabia quem eu era. Então, eu diria que isso é uma grande prisão, você não estar conectado com quem você é e deixar essa pessoa ser livre. E saber honrar essa pessoa, apreciar essa pessoa. É um grande processo, mas eu acho que é a única forma de ser realmente livre. Número 4, comer com prazer é um ato de liberdade? Então, agora eu vou falar como instrutora de alimentação consciente, tá, gente? Comer com prazer em si é um ato de liberdade? Depende muito, assim, porque se você tá usando o comer com prazer como uma fuga de você mesmo, então não é um ato de liberdade. Se você tá usando o comer para ignorar que, por exemplo, seu marido tá te tratando de um jeito que te faz mal e você não soube se posicionar a respeito disso, então não, comer com prazer, na verdade, tá te aprisionando. E esse foi só um exemplo, né? De muitas situações que a gente passa na vida, em que a gente foge pra comida, a gente foge daquilo que nos faz bem, de resolver as coisas pra nossa vida, porque tá com medo de magoar o outro, tá com medo de algum outro problema. E daí a gente não honra as nossas necessidades, sabe? Então, nesses casos, comer com prazer não é um ato de liberdade. Agora, você entender que naquele momento é adequado você comer com prazer, é sim um ato de liberdade, é sim você dizer, cara, nesse momento, esse é o recurso que eu tenho e eu vou viver isso, sim. E, acima de tudo, prestar atenção no prazer, né? Se você se permite se conectar com aquela sensação, com aquele sentimento, é sim um ato de liberdade. Eu lembro que uma vez eu fiz uma comparação na minha cabeça sobre a alimentação consciente, que é tipo, para nós que sentimos atração sexual por homens, imagina você tá num hotel com o maravilhoso, com o Henry Cavill, e daí vocês começam a se beijar, começam a chururu, e daí, de repente, você coloca um vídeo do YouTube no celular, ou então você coloca uma série na Netflix pra você ficar assistindo enquanto você tá ali com o Henry Cavill. É tipo, completamente sem noção, ninguém pensaria em fazer isso. Mas às vezes você tá comendo uma coisa incrivelmente deliciosa, e quando você presta atenção no que você tá sentindo enquanto você come, gente, você sente sabores que você não tinha sentido antes. E é muito gostoso. Só que daí a pessoa a gente, né, eu já fiz isso várias vezes, vai lá e liga um vídeo de YouTube, coloca uma série, ou então se desliga com alguma outra coisa, e isso não faz sentido nenhum, isso não é um ato de liberdade, isso é simplesmente não aproveitar o momento, não aproveitar aquele presente de momento que a vida tá te dando. Então eu acho que depende muito do contexto, né, pra responder se comer com prazer é ou não um ato de liberdade. Como sempre, a resposta é consciência, contexto. Número 5, como ignora críticas ao seu corpo? Então, a palavra ignora, para mim, ela não é muito adequada porque eu não ignoro. Só que eu também não internalizo e nem me revolto contra. A questão é que muitas críticas ao corpo, elas vêm não direto da pessoa que está fazendo, elas vêm de uma sociedade doentia, uma sociedade que trata corpos como objeto. E o fato é que muitas críticas ao corpo, elas não vêm da pessoa que está fazendo a crítica. A pessoa que está fazendo a crítica é só um papagaio do que ela ouviu da sociedade, no final das contas, sabe? A crítica, ela vem mesmo de uma sociedade que trata corpos como objeto, que trata seres humanos como objeto de produção, sabe? E nós não somos objetos, nós somos seres humanos, nós somos seres lindos, dignos de respeito. Então, eu acho que o primeiro passo é você entender o quão tolas são essas críticas, sabe? E eu acho que o segundo passo é você entender que quem define o que é bom pro seu corpo é você, mas consciente das limitações do seu corpo também, né? Durante muito tempo me incomodou o fato, por exemplo, do meu corpo ser triângulo invertido. E daí eu pensei, cara, eu posso, por exemplo, fazer mais perna e bumbum na academia para tentar dar uma amenizada nesse aspecto de triângulo invertido
Só que ao mesmo tempo, por que eu simplesmente não honro o meu corpo, não deixo a prática de ir à academia menos obsessiva, né? Porque daí eu ia ter que ganhar uma quantidade de músculo que talvez não seja natural pra mim, e eu não quero ter que me preocupar com isso. Eu comecei a gostar mesmo, eu comecei a praticar, olhar pro meu corpo e ver que sim, ele pode ser, eu posso considerá-lo bonito, né? Ele não precisa ser bonito para outras pessoas, mas eu posso considerá-lo bonito, apreciar o meu corpo do jeito que ele é, porque eu cresci brasileira, então bunda é muito importante pra gente. Mas eu posso sim apreciar o meu corpo, a beleza, a autenticidade do meu corpo, até porque mesmo as críticas que nós fazemos ao nosso corpo são também uma forma de ser um papagaio de ideias que não vieram de nós. Porque eu acho que numa sociedade saudável, ideal, a ideia seria que um corpo saudável, um corpo feliz, é um corpo bonito. Ou não necessariamente saudável, porque daí a gente cai no elitismo, pelo menos na realidade que a gente tem hoje. Essa coisa de ficar endeusando demais o fato de ser saudável sempre corre o risco de cair no elitismo, porque a gente sabe que existem realidades diferentes. Essa coisa, nossa gente, que chatice essa minha garganta. Essa coisa de ficar endeusando demais corpos saudáveis, ela sempre corre o risco de cair no elitismo, né? Pelo menos na realidade que a gente vive hoje. Mas numa sociedade ideal, onde todo mundo tivesse acesso à saúde, nossa, daí eu tô bem aladinho no ideal, né? Mas nessa sociedade, eu acho que um corpo saudável seria um corpo considerado por todos um corpo bonito e pronto, acabou. Enfim, seria isso. Mas então é isso, gente. Como que eu ignoro críticas ao meu corpo? Eu não ignoro, eu tomo consciência de qual é a crítica, de onde ela vem, como que eu lido com essa crítica, se eu tenho consciência suficiente de onde ela vem, se ela é válida, se ela vai me fazer bem. E nesse processo todo, ela vai perdendo o poder e ela não vai pro meu inconsciente. Eu acho que ignorar críticas não é o ideal. Eu acho que tomar consciência é sempre a melhor resposta. Número 6, qual mito sobre dieta você detesta? Nossa, mito sobre dieta todos, né? Se é um mito, eita, Iá. É só isso mesmo. Eu detesto todos os mitos sobre dieta hoje. Mas eu acho que se for pra dar uma resposta direta, né? Pra não ficar sem resposta, eu diria, enquanto instrutora de alimentação consciente, que o mito sobre dieta que tem incomodado bastante recentemente é essa ideia de que você vai tomar um remédio e isso vai resolver todos os seus problemas com comida. Porque o grande problema é que daí você não tá encarando aquilo que te levou a comer, sabe, em excesso. E daí, de novo, você está se oprimindo. Você está ignorando aquilo que você precisa encarar em você, na forma como você lida com o mundo, nos limites que você estabelece, sabe? Para não ficar sendo invadida mesmo, ter a sua identidade invadida, a sua existência invadida por pessoas que não estão nem conscientes do que estão fazendo com você. Então, eu acho muito importante que antes de querer controlar o comer em excesso, você queira entender de onde ele vem. 7. O que a saciedade te ensinou? Eu acho que o que eu mais aprendi com saciedade foi justamente isso, que a gente precisa entender de onde vêm as coisas antes de querer simplesmente resolvê-las. Porque não adianta você ficar tratando os sintomas e não lidar com a doença. E eu vejo que é muito isso que a gente faz no dia a dia, ficar nesse desespero para lidar com os sintomas, sem lidar com a doença. E a doença vem da sociedade que a gente vive, né? As expectativas, sem noção, essa coisa de tratar o corpo e a existência das pessoas como objeto. Eu acho que tudo isso as pessoas precisam ter consciência disso para então conseguir entender por que eu não tô feliz com o meu corpo, por que eu não tô feliz com a minha vida, por que eu não... Às vezes existem bons motivos para isso, mas primeiro você precisa saber identificar se existem bons motivos para isso ou não, porque daí sim você vai saber como lidar com isso. Número 8, qual vídeo foi mais difícil de gravar? No momento nenhum, gente, porque com a questão da depressão eu tô gravando só vídeos que me fazem muito bem. Para mim o difícil é fazer um vídeo que depois eu assisto e eu não fico feliz com ele. Inclusive a minha ideia inicial para esse vídeo aqui, para vídeo de domingo de manhã, era fazer um compilado das reflexões da semana. Daí eu fiz esse compilado e eu achei horrível. Eu achei que as reflexões do dia realmente são feitas para serem vídeos isolados e não um compilado. Então, deixei o vídeo de lado porque eu não gostei. E eu acho que o difícil para mim é ter que postar um vídeo com o qual eu não esteja feliz. Mas como eu não tenho feito isso,
acaba que nenhum vídeo foi difícil de gravar. Não, todos têm sido muito legais de fazer. 9. Como a liberdade mudou sua vida. A liberdade da forma que eu descrevi, ela me permitiu viver a minha essência, assim. Então, mesmo com as várias limitações da depressão, eu tô vivendo a minha verdade, assim. Eu tô caminhando um dia de cada vez, eu não chego naqueles pontos, assim, muito baixos da depressão, que ela toma conta de tudo, porque eu realmente me sinto livre para seguir meu próprio fluxo, sabe? Eu sei que em muitos aspectos isso é um privilégio, mas era uma liberdade que eu não tinha porque eu não me permitia. Então eu acho que a maior diferença que a liberdade fez pra minha vida foi que eu começasse a viver de verdade. A sensação é de que eu era um passarinho preso e agora eu posso voar, é basicamente isso. 10. Qual o primeiro passo para se libertar? Consciência, gente. Consciência. Tenha consciência social, tenha consciência de você mesmo, tenha consciência do momento presente, não precisa ser o tempo todo, né? Mas tenha consciência das coisas, não tenha medo de encarar a verdade, porque a verdade por si só, sem você ficar dando um monte de significados para ela, ela não é tão difícil de encarar. O problema é quando a gente coloca 1000 emoções nessa análise, daí realmente fica difícil. Mas quando você simplesmente encara as coisas como elas são, claro que eventualmente você vai ter sentimentos a respeito disso, mas a priori procure não ter muitos sentimentos e simplesmente encará-la. Você vai ver que não é tão difícil. E daí, uma vez que você reconhece essa verdade, você vai vendo quais sentimentos são construtivos alimentar a respeito dessa realidade e quais sentimentos talvez você tenha que acolher e questionar. É isso, eu não sei se ficou muito metafórico, mas eu espero que vocês tenham entendido. Espero que esse vídeo tenha feito bem para vocês de alguma forma. Se vocês puderem comentar aqui se esse vídeo ajudou em alguma coisa, no que ajudou, até para eu saber no que focar nos próximos vídeos, eu agradeço muito, gente. Agradeço muito a companhia de vocês, a presença de vocês aqui no canal. Para quem ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Eu não sei se vocês sabem o quanto isso é importante para quem cria conteúdo, mas é muito importante, ainda mais para mim, que estou bem no comecinho. Essa minha voz, gente, a minha garganta tá esquisita, tá? Eu peço desculpa, eu tomei água, tudo, mas continua esquisita. Mas é sobre, tá? E, enfim, muito obrigada. Um beijo, seja leve.